Bom, gente, continuando aqui a gravação, né? Parou de novo, mas vai dar tudo certo. A primeira parte tinha ido até primeira bulha, né? Então, continuando. A primeira bulha, gente, ela é um elemento que é formado pelo fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Não sei se vocês lembram, mas as válvulas mitral e tricúspide são essas válvulazinhas atrioventriculares. Então, basicamente, o que é que ela nos diz? Nos diz que quando elas se fecham, quer dizer que todo o sangue já saiu do átrio e foi para o ventrículo, e o ventrículo já está se preparando para contrair e ejetar sangue pela aorta, para o corpo todo, ou pela artéria pulmonar para o pulmão. Então, assim, quando a gente tem o TUM, que mais lá na frente eu vou mostrar, o TUM, que é a primeira bulha, é um TUM que acontece logo após Pronto, galera. Os átrios acontece logo após os átrios enviarem sangue para os ventrículos. Então, quando os átrios eles enviam sangue para os ventrículos, o tum que a gente escuta quer dizer que todo o sangue já caiu e o ventrículo já está se preparando para contrair e o sangue ser ejetado. Então, ele marca o tum da primeira bulha, marca o início da sístole ventricular, tá certo? A primeira bulha costuma ser mais forte em foco mitral e coincide com o ictus cordi e o pulso carotídeo. Marina, o que significa isso? Quer dizer que quando a gente coloca ele em foco mitral, que é esse focozinho aqui no ictus cordis, a gente consegue auscultar melhor a B1, tá? Aqui ele diz que a primeira bulha coincide com o ictus cordi e o pulso carotídeo. Marina, o que seria o ictus cordi? O ictus cordis, gente, é aquela ponta mais interna, né, mais embaixo do coração. E essa ponta, quando o ventrículo, né, quando o ventrículo ele contrai, quando o ventrículo ele ejeta o sangue, se contrai para ejetar o sangue, o que a gente tem? A gente tem que o ictus cordis, que é essa ponta, ele se choca. Ele vai se chocar com o coração, né, com a parede torácica na sístole. E aí, quando acontece isso, a gente vê no foco mitral um tum mais forte. Por isso que ele fala que coincide com o ictus cordis. Por quê? Porque durante a sístole, durante a contração do ventrículo, que a gente escuta esse tum, né, que é marcado pelo fechamento dessas válvulas atrioventriculares, no foco mitral, que é exatamente o foco do ictus, que é exatamente o foco do ictus cordis, a ponta do coração bate na parede torácica. Por isso que coincide com o ictus cordis. E coincide também com o pulso carotídeo. O que seria o pulso carotídeo? É a pulsação que a gente sente aqui na nossa artéria carótida quando o sangue é ejetado pelo ventrículo. Então, quando eu digo, né, que a primeira bulha, ela coincide com o ictus cordis, é que ela coincide com o choque do ictus cordis na parede torácica, que faz sentir uma vibraçãozinha, e aí o tum ele é mais forte, e coincide com o pulso carotídeo. Por quê? Porque tem uma pulsaçãozinha na artéria carótida que ocorre quando o sangue ele vai ser ejetado, né, pelo ventrículo para todo o corpo, beleza? Essa é a primeira bulha. Agora a gente vai para a segunda bulha. A segunda bulha, diferentemente da primeira bulha, é formada, né? O som dela é constituído pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, que são as semilunares. Marina, o que significa isso? Significa dizer que essas válvulazinhas aórtica e as válvulas pulmonares, quando elas se fecham, quer dizer que todo o sangue já foi ejetado. Então, vai iniciar o relaxamento para uma nova diástole. Então, no momento que eu tenho tá, eu sempre imaginava quando eu estava estudando o tá, um relaxamento, tipo tá. Então, é como se realmente teu coração fechasse as válvulas, começasse a relaxar para ter o enchimento novamente. Então, a segunda bulha ocorre no final da sístole ventricular, no final da contração, ou seja, no início da diástole, que é exatamente quando as válvulas pulmonares e as válvulas aórticas, elas se fecham e aí impedem que o sangue seja ejetado, né? Então, tipo, se tiver algum resíduo de sangue, ele não vai ser mais ejetado, e o sangue que já foi ejetado não volta mais para o coração. É a mesma coisa da válvula tricúspide e a válvula mitral. As válvulas atrioventriculares, elas também impedem, no momento que elas se fecham, que o sangue que já foi para o ventrículo volte para o átrio. Então, todo aquele sangue já vai ser ejetado, tá?
Então, quando os ventrículos terminam de se contrair, as válvulas semilunares se fecham. No momento que eles terminam a ejeção completa, essas válvulas se fecham e aí você tem a ativação da segunda bulha, que é o tá. Aí, gente, eu trouxe um videozinho, né? Só para vocês verem mais ou menos como é. Claro que quando vocês forem fazer mesmo a ausculta em um ser humano, vai ser muito mais tranquilo, mas é só mesmo a título de ilustração. Basicamente, o que acontece? Você tem o TUM, que é quando as válvulas atrioventriculares se fecham, impedindo que o sangue que já foi para o ventrículo volte para o átrio, e aí marca o início da sístole, marca o início da contração do ventrículo e da ejeção do sangue, e o tá, que é quando as válvulas semilunares, pulmonares e aórticas se fecham, evitando que o sangue que já foi ejetado volte, e que o sangue que ainda está no ventrículo saia, e aí o coração começa a relaxar, que inicia a diástole. Então, basicamente, é assim o som. E aí, gente, quando eu falo que o ritmo ele é em 2 tempos, os 2 tempos são esses. Porque você tem um tum, que marca o início da sístole, e você tem um tá, que marca o início da diástole, tá certo? E agora a gente vai, a título de informação bem fisiológico para vocês, mas isso aqui é importante, tá? A segunda bulha, ela vai ser constituída pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Ou seja, a B2 ela tem 2 componentes principais. Você tem um componente aórtico e você tem um componente pulmonar. Marina, por que a gente não faz essa divisão quando está falando da primeira bulha? Porque na primeira bulha não tem atraso. Na segunda bulha tem um pequeno atraso. Por quê? O componente aórtico ele vai acontecer primeiro. São milésimos de segundos? São, mas ele acontece primeiro. Já o componente pulmonar, ele acontece logo após. Por que isso acontece? O componente aórtico, ele tem uma pressão muito grande. Imagina que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo e ele está indo para o corpo inteiro. Então, a pressão da aorta é uma pressão muito grande. E aí, o que acontece? Quando o sangue ele é ejetado, a pressão da sístole ela vai cair mais rápido. Por quê? Porque você vai ter que ter uma pressão muito grande e aí rapidamente ela sobe, rapidamente ela desce. No momento que o sangue está passando tão rápido, rapidamente a válvula aórtica ela se fecha. Por quê? Porque a pressão da sístole vai cair mais rápido, porque a pressão da aorta é tão grande, que o sangue vai ter que passar com uma velocidade muito maior, e aí rapidamente a válvula aórtica ela se fecha. A pressão pulmonar ela é um pouco menor, então ela tem uma quedinha nessa velocidade. Como ela é um pouco menor, como o sangue está saindo não para o corpo todo, mas para um órgão, que é o pulmão, a pressão da sístole no pulmão, a pressão da sístole nessa artéria pulmonar, ela vai cair de forma mais lenta. Então, o sangue não vai sair com tanta velocidade. E se não sai com tanta velocidade, ela vai demorar um pouquinho para fechar. Por que isso é importante? Porque como a B2 ela tem esses 2 componentes, não é sempre que a gente vai escutar no tá tanto o componente aórtico quanto o componente pulmonar. Os 2 sons a gente ouve juntos porque eles são muito próximos, porque são coisas de milissegundos. Mas eles também podem ser escutados de uma maneira única. Como assim, Marina? Eles também podem ser escutados apenas sozinhos, exatamente por conta desse atraso. Você nunca vai conseguir auscultar na B1 só o fechamento da válvula mitral ou só o fechamento da válvula tricúspide. Mas na segunda bulha você pode sim auscultar só o foco aórtico, né? Só o som aórtico, só o fechamento da válvula aórtica, como apenas também o som da válvula pulmonar. Então, basicamente, o som aórtico, ele é audível em toda a região precordial, mas o som pulmonar só vai ser audível no foco pulmonar. Então, em outros locais, você não conseguirá auscultar o som pulmonar. Então, se você estiver escutando um tá no foco aórtico, você não está escutando o fechamento da válvula pulmonar, você só está escutando o fechamento da válvula aórtica. Por quê? Porque o fechamento da válvula pulmonar só é auscultado, só é audível no foco pulmonar, exatamente por causa desse pequeno atraso. Então,
A segunda bulha, ela vai ser mais intensa nos focos da base, né? Você vai conseguir auscultar de uma maneira melhor no foco aórtico e no foco pulmonar. Justamente por quê? Porque é no fechamento dessas válvulas que a gente forma a segunda bulha. Nas crianças, a segunda bulha tem maior intensidade no foco pulmonar, tá? Porque o corpinho delas não é tão grande, então a pressão da aorta não tem essa diferença tão brusca quanto pra gente. Em adultos e pessoas idosas, a gente observa o contrário. Então, a segunda bulha é mais intensa em foco aórtico. A pressão na artéria aórtica é muito maior em adultos e idosos do que em crianças, tá? Então, você escuta um tá. E aí, gente, eu chego no ponto do desdobramento de B2. O que seria esse desdobramento de B2? O desdobramento de B2, gente, ele é uma extensão do B2. Ele é uma extensão do B2. Uma extensão dessa bulha. É fisiológico, tá? E ele vai acontecer principalmente durante a inspiração. Tá relacionado ao fechamento assíncrono das válvulas semilunares. Marina, o que vai acontecer? Por que esse desdobramento, que é fisiológico, ele só acontece em B2? E só acontece na inspiração. O que acontece? Quando a gente está inspirando, a pressão intratorácica do nosso corpo, ela cai. Por quê? Porque quando a gente inspira, a gente aumenta o volume da nossa caixa torácica e aí a pressão dentro da caixa torácica vai diminuir. Pressão e volume inversamente proporcionais. O que significa? Quando a gente está inspirando e essa pressão cai, facilita o aumento do retorno venoso. Eu acho que a Calado vai falar isso para vocês depois, mas facilita o aumento do retorno venoso. Quando eu aumento o retorno venoso, eu estou aumentando o retorno para o lado direito do coração. A minha veia cava inferior está ligada, né, ao átrio direito. E aí eu estou aumentando o retorno venoso do lado direito do coração. O que acontece? Como está chegando mais sangue do lado direito do coração, eu vou ter uma sístole maior nesse lado. Por quê? Porque está chegando mais sangue. Se está chegando mais sangue, eu vou ter que aumentar o tempo, tá, de ejeção. Então, a sístole vai demorar mais. Vai demorar mais. Por quê? Porque você vai ter mais sangue. Então, vai atrasar o fechamento da válvula pulmonar. Então, já era atrasado e agora vai ter um atraso um pouquinho maior. Por quê? Porque vai ter mais sangue chegando. Então, a sístole vai ser um pouquinho mais demorada. Por quê? Porque vai ter que ter mais tempo para ejetar o sangue que está aumentado. Ao mesmo tempo, o que acontece com o retorno venoso do lado esquerdo? Ele está diminuído, gente. Não tem tanto sangue lá. Por quê? Porque o retorno venoso está aumentado para um lado, mas até chegar do lado esquerdo, ele tem que ir para o pulmão e tem que voltar. Então, o retorno venoso do lado esquerdo está diminuído. E aí, o que acontece? Se não tem tanto sangue para ser ejetado, aquela válvula aórtica vai se fechar em menos tempo. Por quê? Porque não tem tanto sangue para ser ejetado, gente. O retorno venoso do lado esquerdo está diminuído. Então, o atraso do fechamento da válvula pulmonar, quando você inspira, gera o desdobramento de B2. Marina, sempre acontece? É quase sempre em inspirações muito profundas. Nem todo mundo tem o TLA e nem todo mundo consegue auscultar esse TLA, que seria o desdobramento de B2. Tá? Mas quando você passa por inspirações mais profundas, quanto maior esse aumento de volume da caixa torácica e menor essa pressão, maior o retorno venoso. Então, maior o prolongamento de tempo da sístole no lado direito e menor o tempo da sístole no lado esquerdo. Então, esse atraso fica um pouquinho maior. E aí, você escuta o desdobramento de B2. Ele é fisiológico, tá, galera? Ele é fisiológico. Então, quando você tá escutando a pessoa e você pedir para ela inspirar profundamente, essa inspiração profunda, ela vai gerar um desdobramento. Só que você não pode pensar que é problema, né? Que é patológico, porque ele é fisiológico. Aí aqui eu trouxe para vocês só a título de curiosidade mesmo. Como seria um desdobramento de B2. Aqui eu trouxe ele em dois pontos. Durante a expiração e durante a inspiração. Durante a expiração, você tem um retorno da atividade normal do coração. E durante a inspiração, você já teria um B2 desdobrado, tá? Então, basicamente, o que acontece? Na inspiração, ó. Normal. Tá. Olha na inspiração.
Então, vocês percebem que na inspiração, realmente B2 está mais o quê, ó? Tra. Tipo, tra. É tum-tra, tum-tra. Ou tum-tlá, tum-tlá. Já na expiração é o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então, se você tiver auscultando a pessoa durante a inspiração, ou não precisa nem ser uma inspiração profunda, porque na inspiração profunda dá para você auscultar melhor. Porque quanto maior a inspiração, né, maior o retorno venoso direito e menor o retorno venoso esquerdo, e aí maior vai ser o atraso. Mas durante a inspiração, se você tiver um ouvido muito bom, você pode escutar um B2 desdobrado, mesmo que a pessoa esteja só inspirando normal, tá? E você tem que estar muito atento, porque ele é fisiológico, é normal. E aqui a gente vai para a terceira bulha. A terceira e a quarta bulha são sons cardíacos extras, que podem ser fisiológicos e podem ser patológicos, tá? A B3 é um som cardíaco extra que vai ocorrer logo após a segunda bulha. O que é a segunda bulha? Fechamento das válvulas as válvulas pulmonares e aórticas, né? Eu falo aórticas e pulmonares, mas só é uma de cada. Mas é o fechamento dessas válvulas, marcando o final da sístole e início da diástole. A B3 é um som que ocorre logo após a segunda bulha. Então, é bem no início da diástole. Por isso que ela é chamada, nessa bulha, de bulha protodiastólica. O que acontece? Na diástole, a gente tem a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. E continua passando, né, sangue do átrio para o ventrículo, átrio para o ventrículo, átrio para o ventrículo. E o que acontece? Às vezes, esse sangue ele é muito rápido. Ele acontece de maneira muito rápida. Muito, muito rápida. E o ventrículo pode não estar preparado. Ele pode passar por um momento em que ele está menos complacente. Eu não sei se a Cláudia já falou para vocês, mas os ventrículos eles precisam ser muito complacentes para receberem aquele sangue. Por quê? Porque fisiologicamente a mudança, né, dos nossos hábitos pode gerar mudanças na passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Então, pessoas que, por exemplo, estão em frequências cardíacas muito mais elevadas, elas têm passagem de átrio para o ventrículo, né, passagem de sangue mais rápida. Então, é importante que o ventrículo seja complacente. O que significa? É importante que ele se encha, mas ele, por ter complacência, a pressão ele consiga manter mais ou menos constante. Então, imagina que tá tendo, né, passagem do átrio para o ventrículo, e o ventrículo, naquele momento, como o sangue está passando muito rápido, ele está menos complacente. Então, ele está mais rígido ou ele está mais ou menos cheio já. E aí, quando o sangue entra, o sangue ele vai entrar batendo nessa parede ventricular de maneira muito rápida. E quando ele bate, o ventrículo que não está mais complacente não consegue manter aquela pressão constante. E aí, o ventrículo vibra, gerando a terceira bulha. É só vocês imaginarem. Vocês têm, eu até botei aqui, um balde de água. Imaginem que seja um balde de sangue. E aí, vocês vão colocar esse balde de sangue dentro de um balão. Quando vocês colocam o balde de sangue e o balão tá cheio, o balão ele vai só enchendo. Mas se o balão tiver mais rígido ou se ele já tiver um pouquinho mais preenchido, aquela água que vai ser jogada do balde vai gerar uma vibração. E essa vibração seria a terceira bulha, tá? Terceira bulha, Marina. Quando é que a B3 ela vai ser normal e quando ela não vai ser normal? Ela é muito normal em crianças, adolescentes e atletas. Ela é muito normal, tá? Muito, muito, muito normal. E quando é que ela é patológica, Marina? Ela é muito patológica em adultos ou idosos com insuficiência cardíaca, sobrecarga de volume e miocardiopatias. Por quê? Porque normalmente esses ventrículos, né, os ventrículos dessas pessoas, eles já são mais problemáticos. Então, o ventrículo, ele vai estar muito provavelmente mais dilatado ou com a função comprometida, tá certo? Então, assim, se você ausculta essa bulha, essa B3, em adultos ou idosos que já sejam cardiopatas, é bom ficar atento. Por quê? Porque pode indicar uma evolução ruim daquele quadro. Ou pode indicar uma nova, um novo problema, pode indicar uma piora, né? Então, imagine que aquela terceira bulha vai acontecer. Quanto menos complacente, quanto mais rígido for aquele ventrículo.
Mas só isso, Marina? Não. Por exemplo, em atletas, os atletas eles têm ventrículos mais complacentes, mas eles têm corações que trabalham muito. Então, eles se enchem rapidamente. E o enchimento muito rápido também gera essa terceira bulha. Por quê? Porque, lembra, você não vai gerar a terceira bulha só se ele for mais rígido. Se ele estiver parcialmente cheio, ou seja, um enchimento muito mais rápido, aquela força que bate do sangue que vem com aquele sangue que já estava no ventrículo faz vibrar também, tá? E aí entra a questão da campânula, ó, gente. Melhor audível com a campânula em foco mitral com paciente em decúbito lateral esquerdo. O som da terceira bulha é mais grave e é menos intenso, então é melhor ao escutado com a campânula. E tá aí para vocês o ritmo de galope. Por quê? Vou mostrar agora por que é um ritmo de galope. Ó, como é a B3. A B3, ela é protodiastólica, é no comecinho da diástole. E aí vocês vão ver que parece realmente um galope, não é em 2 tempos, tá? É chamado de ritmo de galope porque realmente parece um galope. Então, vocês imaginam que esse B3zinho aqui é algum sangue que bateu na parede ventricular. Esse ventrículo, ele estava mais rígido ou era um ventrículo que estava parcialmente cheio, como é o caso de atletas, né? Se for um ventrículo mais rígido, um ventrículo mais complacente, é bom investigar miocardiopatias, insuficiência cardíaca, enfim, tá certo? Essa é a terceira bulha. Para finalizar, a gente tem a quarta bulha. A quarta bulha, ela vai ser um ruído débil, que é um ruído também de baixa intensidade, que ocorre no fim da diástole. Não é mais no começo da diástole, agora é pré-sístole. É antes da B1, é telediastólico, é no final da diástole. Assim, pelo que eu estava lendo, a quarta bulha, ela não é muito entendida de por que ela se forma. Mas atualmente a gente admite que essa bulha, ela é originada por um fluxo sanguíneo que foi desacelerado. Aqui está dizendo, uma brusca desaceleração do fluxo sanguíneo mobilizado pela contração atrial de encontro à massa sanguínea. Gente, basicamente o que é que ele está falando? A quarta bulha é como se ela fosse originada na última contração do átrio. Na última contração do átrio que aconteceu, aquele sangue bateu no ventrículo que está cheio e gerou a quarta bulha. Então, se o ventrículo ele está cheio, e ele é rígido, ou seja, ele não relaxa, ele não tem complacência, se é um ventrículo que não consegue manter aquela pressão constante, se ele não resiste ao enchimento final, na última contração, quando o sangue sair do átrio e bater no ventrículo, vai gerar uma vibração. E essa vibração da parede ventricular seria a quarta bulha, tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui como seria a quarta bulha, ó. Quarta bulha seria essa. Ela é telediastólica, então ela é no finalzinho da diástole. Ela tá desse lado porque ela é um ciclo. Vocês imaginam que é uma coisa assim, né? Então, ela não tá no começo da diástole, ela tá no final da diástole, tá? E ela também parece um galope, ó. Tá vendo? Então, ela é no final da diástole. Esse sonzinho aqui é como se fosse a última contração. E aí, se o ventrículo estiver rígido, aquela última contração, aquele último pouquinho de sangue, aquela última quantidade de líquido vai bater no sangue que já estava dentro do ventrículo. Aquele ventrículo não é complacente e aí ele vai gerar esse som, né? Essa bulha. Para finalizar, gente, graças a Deus a parte assim de bulha é uma parte um pouquinho mais tranquila. O que talvez demande um pouquinho mais de tempo é a parte de sopro. A gente tem ritmo e frequência, né? Quando a gente reconhece a primeira e a segunda bulha, o passo seguinte é determinar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. Quando a gente tem duas bulhas, que é o tum e o tá, a gente fala ritmo em 2 tempos. Por isso que para os meninos que eu corrijo, eu acho que a Bia e a Gabi também fazem assim, a gente bota ritmo TC, né, ritmo cardíaco regular, RCR,
né? E 2 tempos. Por quê? Seria 2 tempos. Quando se torna audível um terceiro ruído, seja ele a B3, ou seja, ele a B4, é um ritmo em 3 tempos, é um ritmo tríplice. Aí você tem que colocar ritmo cardíaco regular, né? 3 tempos. Ai, Marina, mas quer dizer que quando tá 3 tempos, ele ainda pode ser regular? Gente, a regularidade quer dizer se ele se apresenta daquela mesma forma por vários períodos de tempo. Se ele tá com 3 tempos regularmente, é um ritmo cardíaco regular, é RCR. Mas não é mais em 2 tempos, agora é em 3 tempos, tá? E aí, para determinar a frequência, conta-se um minuto inteiro. Em adultos, o número de batimentos por minuto vai de 60 a 100. Então, a gente faz aquela regrinha do contar aqui, né, no radial. No radial. Radial, pelo amor de Deus, eu tava botando aqui, mas é aqui, tá? Menos de 60 contrações por minuto chama-se bradicardia, mais de 100, taquicardia. Então, é isso. Ritmo e frequência. É o que eu sempre falo. Ritmo cardíaco regular, 2 tempos. Tem sopro? As bulhas são normofonéticas? Porque isso importa. Marina, eu não sei se as bulhas são normofonéticas. Para mim, são normofonéticas. Porque eu ainda não sei diferenciar. Tá tudo bem, gente. É muito difícil até para os cardiologistas diferenciar. É muita prática. Você tem que praticar muitas e muitas vezes para você saber quando é que ela tá hipo ou hiperfonética baseado no normofonético, tá? Para determinar... Vale, eu acho que eu repeti aqui. Mas enfim, ritmo e frequência. Aí aqui estão todas as minhas referências, vulgo Portinho, o Porto Grande. Mas enfim, galera, essas são as bulhas, tá? As bulhas, elas são muito importantes. E vocês entendendo a formação dessas bulhas, vocês entendendo que a primeira bulha, ela é formada no início da sístole com o fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, o fechamento e a finalização da passagem do sangue do átrio para o ventrículo, já preparando o ventrículo para contrair e ejetar o sangue. Vocês entendendo que a segunda bulha é no final da sístole, já para o começo da diástole, quando já não tem mais sangue para ejetar, ou se tem é muito pouco, e aí a válvula pulmonar e a válvula aórtica se fecham, finalizando a sístole e começando a diástole. Se vocês entenderem que a terceira bulha, é um som cardíaco extra, que acontece porque no comecinho da diástole, aquele ventrículo está mais rígido, então quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, ele pode bater nesse ventrículo que está rígido ou que está parcialmente cheio, exercendo, né, uma vibraçãozinha, gerando a terceira bulha. E a quarta bulha sendo o último sopro, a última contração, a última ejeção do sangue do átrio para o ventrículo, e aí o sangue bate naquela parede que está cheia, gerando a quarta bulha, para mim tá ótimo. E outra coisa, tá? Lembrem-se sempre do desdobramento de B2 ser fisiológico durante a inspiração ou na inspiração mais profunda, tá? Na expiração volta a ser o que era antes. E é isso, gente. Qualquer coisa podem me perguntar.